Aí, boa noite. Olá, boa Tudo noite. bem, Cássia? Como Tudo vai? bem? Você me ouve bem? Ouço sim, tudo bem? Tá me ouvindo também, legal? Tô te ouvindo bem. Então, viva. Também um pouquinho de... Demorou um pouquinho, mas estamos junto. Aproveitar aqui, pessoal, falar... Eu estava falando antes de você entrar, né, Cássia? A gente aproveitou aqui esse Tô momento te para estar ouvindo. Tá com conversando. um delayzinho, mas a gente vai seguir. Tem um delay? Melhorou? Será que você tirar então o fone? Não, eu tô escutando sua voz duas vezes. João, Xande, podem me ajudar? Como é que a gente melhora aqui? Melhorou, Cássia? Eu acho que é uma questão da conexão mesmo. A conexão? Então, Às vezes acontece. a gente... Tá me ouvindo? Melhorou, Cássia? Tô te Melhorou? ouvindo. Tô te ouvindo. Beleza. A gente aproveitou, né, ter esse momento difícil de isolamento social, convidar a doutora Cássia, uma profissional médica veterinária, estudante de psicologia, né, em formação, coach, com especialização em inteligência emocional, uma grande profissional aí do Brasil, colega nossa lá da Bahia, e a gente convidou e ela topou essa ideia da gente trocar um pouquinho essa ideia sobre o que fazer, né, para a gente enfrentar saúde mental durante esse período de pandemia e também pincelar um pouquinho com os pets, qual a importância deles nesse contexto, né? Cássia, é um prazer nós aqui da Pet Village te receber. A gente tá, Eu que agradeço. as pessoas estão começando a chegar lentamente. Bacana, obrigado, Diego. Vamos nessa, Cássia. E aí, Vamos, Cássia, tô. fala um pouquinho aí você sobre o seu trabalho, antes da gente começar mesmo, antes das pessoas estarem entrando ainda, fala um pouquinho do seu trabalho, como é que qual é o trabalho se desenvolve hoje na Bahia e no Brasil, para depois a gente começar mesmo. Tranquilo. Eu trabalho com desenvolvimento humano, né? Eu acho que desde que eu me envolvi com a veterinária, a gente escolhe fazer veterinária achando que vai lidar com os animais e, na verdade, a gente aprende a lidar com os tutores, aprende a lidar com os donos deles, né? E a Uhum. entender as emoções dessas pessoas. Hoje, cada dia que passa, o pet é percebido como um membro da família. Então, essa relação está totalmente humanizada. Eu comecei a trabalhar, a minha primeira formação, na verdade, foi a administração, seguida da veterinária. E depois eu comecei a trabalhar com pessoas. Eu sempre trabalhei na indústria há muito tempo, atendendo veterinários e trabalhando com veterinários, e fui chamada a trabalhar no desenvolvimento de pessoas dentro da indústria. Lá eu percebi a minha necessidade de me desenvolver em relação às pessoas. Então, acabei direcionando a minha formação para algumas pós-graduações na área de gestão de pessoas, na área de marketing, na área de desenvolvimento humano, até que a psicologia me chamou, né? E aí eu senti a necessidade de aprofundar esse conhecimento com a psicologia. Hoje eu continuo, eu não tirei o pé da veterinária, eu falo que a veterinária é uma cachaça, a gente não consegue mais largar, e eu continuo trabalhando dentro da indústria, com formação de pessoas, né? Tenho bichos, né? Tenho um cachorro, amo, e é impossível fazer essa separação, sabe, Alexandra? É difícil você separar, porque cada dia que passa, o que a gente percebe, mesmo trabalhando enquanto psicóloga ou enquanto veterinária, é essa relação. E hoje, o isolamento, ele veio para provar isso. É. E, né, Como os bichos fazem essa conexão com a na gente. verdade, né, cara, se você for olhar hoje, né, os dados mostram que, curiosamente, né, é espantoso até esses dados, o Brasil hoje, a gente pode até chegar a afirmar que já tem mais pets dentro de casa, tem mais pets do que criança. Então, essa relação, e muitos dos tutores tratam esses pets como entes da família, então como filhos. Então, a gente tem que entender que essa Vou te contar uma relação... coisa engraçada que aconteceu aqui em casa. Eu tenho duas Yorkshires. E quando começou essa confusão de pandemia, uma das primeiras coisas que a gente, obviamente, senta e revê é orçamento, né? Ah, Então, nós revimos orçamento, olhamos, começamos a cortar algumas coisinhas, e a gente se deu conta que a gente tinha cortado
queijo, algumas coisas mais sofisticadas, e não tínhamos mudado a marca da ração. Eu falei, isso é engraçado, a gente está cortando as nossas coisas, né? E sem apego e facilmente cortando. E a ração das princesas continua a mesma, super premium. Ninguém mexe, né? Mexe, então, isso é mexe na qualidade espontâneo. de Isso todo é mundo. exatamente, isso é espontâneo, porque só de imaginar, existem vários estudos que provam essa relação. E assim, quando você me propôs esse papo, eu falei, gente, como isso é importante e como eu venho fazendo várias lives de dicas sobre como passar por este momento, né? De você se autoconhecer, inteligência emocional. E nenhuma delas eu me toquei da importância das minhas, de como as minhas cachorrinhas estavam sendo um fator de alívio nesse sentido, né? E eu não me toquei, eu falei, gente, inclusive uma coisa a se falar, de tão importante e de tão verdadeiro que é, né? Com certeza, com certeza. Então, é, esse estudo e essa análise, acho que fica bastante pertinente, né? Porque a gente consegue entender, né, que eles são muito importantes para a gente e vice-versa, né? E nós para eles também. E eles têm um papel muito importante nesse momento para que a gente possa até ajudar a gente a passar esse período com mais tranquilidade e com mais, vamos dizer assim, com a saúde tanto emocional, mental, preservada, né? Eu acho que eles têm um papel preponderante Várias para pessoas me ajudar. perguntam, Cassinha, tem psicólogo para cachorro? Cachorro vai estressar no isolamento social? Como é que eles vão ficar, né? E assim, na verdade, existem vários veterinários que já se especializaram, inclusive, em comportamento animal, que estão trabalhando com essas alterações. E o que aconteceu? A rotina do tutor mudou, né? Toda a rotina, assim, tutor é o dono, aqui em casa é pai e mãe, viu? Aqui em casa não é tutor, não. Aqui em casa é meu filho, a coisinha da mamãe. Meu marido às vezes fala, bora com o papai. Minha mãe olha assim, papai, bora com o papai. Então, mas tecnicamente você bem sabe que a gente, né, acaba chamando de tutor, que é a nova nomenclatura para dono, proprietário. Então, como a rotina do tutor mudou, inevitavelmente a rotina desses pets também mudam, né? E sempre que eu posso orientar, eu falo assim, olha, cuidado, porque bicho, igual gente, precisa de rotina, precisa de limite, precisa de condução, né? E o que está acontecendo agora? Eu vou te dizer o que acontece aqui em casa de forma prática. Eu agora trabalho, estou muito mais, 99% home office, eu saio para ir no mercado. E a minha agora pegou o hábito de só querer ficar o dia inteiro. Eu trabalhando, às vezes, fazendo sessão, atendendo pelo computador e ela deitada no meu colo. Ela arranha, incomoda, pede o colo. Eu digo, vem cá, que novidade é essa, Malu? Agora você quer que eu trabalhe com você no colo e ronca, viu, no meu colo. Então eu fico me perguntando assim, por que eu tenho que ter cuidado? E é aquela velha história que mãe estraga filho e tutor estraga cachorro. Por quê? Porque isso vai passar. E a gente vai ter que ter o cuidado de lidar com os sintomas que são agora, que é essa necessidade, essas mudanças. E tem vários cenários, viu? Por quê? Porque tem os cachorros que já não saíam, que tinham tapetinho em casa, que tinham uma rotina muito domiciliar. Exatamente. Mas tem os cachorros que saíam 2 vezes por dia, que passeavam. Então eu não tenho receita de bolo. Toda vez que eu começo uma live, seja em qualquer tema, eu falo, gente, desacostuma com essa história. 10 dicas práticas de conquistar o mundo. Não tem, porque assim como as pessoas, os animais são indivíduos, são individuais, eles têm as características. E até às vezes você tem 3 cachorros dentro de uma casa e eles têm comportamentos totalmente diferentes. Né? E você vai ter que fazer orientações individualizadas de acordo com as características e personalidades do tutor e do cão, né? E dos cães e dos gatos. E agora, também, né? O desafio do tutor é observar. Como é que meu cão tá? O que é que ele tá fazendo diferente? Meu cão, meu gato, né? Os gatos são mais independentes, eles acabam, né, tendo um pouquinho de características diferentes. Mas, principalmente os cães, né? Que são mais apegados, são mais, né, emotivos. Então, assim, como é que vai ficar? Eu tenho que observar. O que é que meu cão tá acontecendo? Tá dormindo mais? Tá ficando mais arredio? Quais são os sinais que eu posso perceber? Animais que, de repente, ou estão dormindo menos, estão mais ansiosos. Tem animais que ficam resmungando no cantinho, como se fosse simulando um desconforto, uma dor. Né? Tem animais que
não vão fazer diferença, vão continuar, já dormiam o dia todo, vão continuar dormindo o dia todo. Tem animais que tinham o hábito de sair 2 vezes por dia com seu proprietário, com seu tutor, e agora não conseguem mais sair, né? Então, vão apresentar sintomas diferentes, vão apresentar sinais diferentes, e a gente vai ter que observar, e para cada um uma tratativa. Então, o animal que é mais agitado, que tinha hábito de sair, eu vou ter que compensar esse gasto de energia, né? Eu sempre falo, é posse responsável, é igual um filho. Você teve um abraço, agora tudo que acontece com ele é responsabilidade sua. Então, você vai levar para passear, não tem condição. Tem alguns lugares que é lockdown completo. Você não pode nem botar, nem no condomínio você pode passear. Aqui, pelo menos, está proibido. Passear está dentro do próprio condomínio. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que fazer atividade dentro de casa, eu tenho que comprar um brinquedo. Eu tenho uma amiga que me disse assim, eu estou brincando de esconde-esconde com ela 2 vezes por dia. Eu me escondo atrás da porta, ela faz um escândalo, corre, me acha. 10 minutos depois tá assim, tá exausta, vai e dorme. Mas Na é essa verdade, atenção, né, que precisa ser dada. Não tem é jeito. muito importante, nesse momento, a gente se preocupar com enriquecimento ambiental, com brinquedos que mimetizem caça. Os gatos, como você falou na instante, é uma espécie que a gente tem que ter, os felinos têm quanto menos você tentar mudar a rotina deles durante a pandemia, melhor, tá? Então, Isso. se ele tem algumas características que você dava comida no horário certo, se você puder manter a rotina com eles, melhor. A mudança de Isso. rotina para eles vai ser um pouco estressante. Já E, os cães, diga, pode pode falar, falar. pode falar. Já os cães, você tem que estar preocupado com, assim, truques novos, brincadeiras, comedouro lento, aqueles brinquedos inteligentes que hoje a gente já tem muitos no mercado. Então, todo esse tipo de atividade. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é que a gente sabe, a importância deles é fundamental. A gente sabe que o acariciar, o brincar com o cão, o que é que ele vai fazer? Isso aí vai gerar o quê? Ocitocina. Então, brincou com o cachorro, brincou com o gato, liberou hormônio, citocina, hormônio do amor, da beleza, diminui o cortisol, menos estresse. Isso Para os dois, bastante viu? Para os para os dois. dois. E vice-versa, para os dois. Então você vai Para o ter aumento de dono e para o... ocitocina, diminuição de cortisol, isso vai ser muito importante. Então, E é o isso motor está da provado confiança, das relações. exatamente. Então, muito legal. Agora, o que a gente tem que fazer? Também cuidar da nossa saúde mental e também se preocupar com a deles. Então, ele vai nos dar uma energia, a gente vai dar para eles também energia, para a gente ter certo cuidado. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar evitar mudanças bruscas de rotina, né? A gente sabe que vai ser muito difícil, porque muita gente está ficando muito tempo em casa. A gente já tem assistido algumas lives que falam sobre a preocupação pós-pandemia, né? Porque essa realidade vai mudar e eles podem entrar também em períodos de aquele velho abandono, Então, achar que era foi isso que eu ia abandonar. falar. Era isso que eu ia falar. Exatamente. Então a Manter gente a tem que ter rotina cuidado, agora tem que é uma ação preventiva para o pós-pandemia, para que esses animais não interpretem o pós-pandemia como abandono. Porque imagina, as mães e estão ficando integralmente em casa agora, comigo. Colo e dengo o dia inteiro. Às vezes bota no chão, larga lá na almofadinha, volta pro canto dela. Porque eu vou voltar na minha rotina, meu marido vai voltar à rotina dele, minha filha vai voltar à rotina dela, e aí? Né? Como é que sensação como o aprendizado né, vivência, elas vão associar por associação, então vão associar, o dono não está mais aqui como estava antes. Né? isso Então, pode gerar aqueles problemas do abandono que a fazer gente a já via. substituição na mesma proporção que existia antes. Né? O que Essa acontece, né? compensação é proporcional. Nós que temos creche, hotel, então o que a gente nota? Às vezes, antes da pandemia, a gente notava a sensação de abandono por outros motivos. Agora pode ser que a gente tenha uma super presença e depois dessa super presença ela voltar Exatamente. à história antiga e isso gerar uma confusão mental neles e isso gerar problemas da saúde deles. Então a gente tem que tentar também respeitar, tentar da melhor maneira possível, tentar manter um pouco das rotinas, né? Tentando, é hora de brincar, e brinca um pouquinho, se dedica à brincadeira com ele, tal. Mas também na hora que vai trabalhar, trabalha, coloca ele para tentar ver se ele quando passar esse momento, eu estou acenando aqui para as pessoas que estão aparecendo, para dizer boa noite, pessoa que está aparecendo, e é importante que a gente fique antenado nisso. Cássia,
Vamos falar agora um pouquinho, né? A pandemia do coronavírus, né, se espalhou pelo mundo, né, e nos colocou nessa situação em comum, que é isolamento social. Vamos falar um pouquinho agora também dos seres humanos, né? Sempre a gente relacionando um com o outro. Seguir a recomendação de ficar em casa, é muito importante, a gente já sabe disso, é fundamental para conter o avanço da doença. Porém, a gente tem que entender, cuidado com a higiene, lavar as mãos, usar máscara, muito importante. Aliás, obrigatório. Mas como manter a saúde mental, tá, em tempos assim? O que fazer, nós humanos? Alô? Não está me ouvindo? Eu acho. Oi. Alô? Oi. Oi, voltou. Me ouviu? Voltou? Alô? Oi. Oi? Oi? O som não tá. Melhorou? Voltou? Aqui. O som não tá Oi, funcionando. voltou. Acho que Voltou? voltou agora, normalizou. Melhorou, Cássia? Oi. Pronto. Onde foi que eu falei, tá me ouvindo agora? Bacana? Tô te ouvindo. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. Então eu te falei, né? Como manter a saúde mental? Nisso tudo que eu falei, né? A gente sabe que é Tô te importante o ouvindo. isolamento social, a gente sabe que é importante os cuidados, usar máscara, distância. Mas e aí? O que devemos fazer? Como manter essa saúde mental? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Oi, deixa eu. Pronto. Aí vai ser Ver se chuva muito aqui em normaliza aí um Sergipe, na Bahia pouquinho. deve estar chovendo também, pode ser que a internet sofra. Não, eu te Agora falei eu o acho que seguinte, eu estava falando assim, a gente sabe que a pandemia, o repete para coronavírus mim a chegou, pergunta, né? Se porque eu espalhou pelo mundo escutei muito todo, a pouco. gente sabe que a gente precisa se isolar, o isolamento social é necessário, os cuidados são muito importantes de higiene, mas e aí? Como a gente vai manter a saúde mental? Esse tempo está passando, já tem mais de 60 dias que em alguns estados. Qual é o caminho? Como nós vamos manter? Quais os caminhos para a gente tentar manter a saúde mental nesses tempos? Caiu de novo. Bom, quando a gente está Eu estou te ouvindo, estou te ouvindo. travando, eu não sei se você consegue me ouvir, tá? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Beleza. Primeiro, entender por que o ser humano funciona assim nessa condição de isolamento, tá? E por que o isolamento tem um impacto tão forte para nós. Primeiro, entender que nós somos seres humanos 100% sociais, biologicamente sociais, né? Não estarmos em contato com outras pessoas, além de uma sensação emocional, ela tem respostas que são neurobiológicas, que é uma destruição, um estresse oxidativo das células. Então, tem vários estudos que mostram que processos de solidão prolongados, né? Eles são de neurônio, eles podem promover. Tem alguns trabalhos que pessoas que se sentem sozinhas, né? Por muito tempo, de forma repetida por dia. Então, isso pode reduzir de 30% a 50% o tempo de vida dessa pessoa. Então, é diferente. Solidão é totalmente diferente de solitude. Solitude é quando eu consigo estar comigo, plena, eu tenho prazer. Adoecimento social, que equivale a uma dor física. Então, quando eu lido, quando estou nesse momento de isolamento, eu tenho destruição celular.
Então, é muito mais além do que a gente pode imaginar. Agora, o que é bacana a gente saber? Alguns estudos que foram feitos com pessoas na China, por exemplo, na pós-pandemia, no momento de recuperação, mostraram que as pessoas que entenderam o isolamento social como uma forma de cuidar, como uma forma de autocuidado e de cuidar dos outros, elas tiveram menos prejuízos neurobiológicos. Por que isso, Cassinha? Porque se eu entendo o isolamento como algo obrigatório, que de alguma forma me causa estresse, e você falou lá, liberar hormônio, né, tudo isso que é percebido como cérebro como algo ruim. Então, quando eu entendo o isolamento, para as pessoas que perceberam o isolamento como que não se sentiram violadas, ou pelo menos escolheram nesse momento não se sentir violadas por isso, elas tiveram melhores respostas no pós-pandemia. Né? E quando a gente fala de como lidar com tudo isso, né, de como lidar com isso, um primeiro passo que é importante a gente entender é a gente não se cobrar tanto. Tá? É importante que entenda que você e todo mundo, muitas pessoas, eu não estou comparando pessoas, outra dica importante é não se comparar com ninguém, nem comparar, mas assim, entender que este momento ele é necessário chegarmos num outro momento. O Dr. Luiz Hans, ele fala uma coisa muito bacana, ele faz uma metáfora muito bacana, que é o seguinte: deserto. E precisamos chegar do outro lado. Quanto mais eu reclamar que está calor, que não tem água, ou começar a prestar atenção nas coisas ruins que estão acontecendo, menos energia eu vou ter para atravessar o deserto. Então, tem algumas coisas que não é ideologia, nem livro de autoajuda, não é, é neurociência. O seu pensamento, ele controla a produção desses neurotransmissores todos que você falou. E, na verdade, assim, eu sempre falo, nós temos 4 neurotransmissores, 5 que são responsáveis pela sensação de bem-estar e que podem melhorar a nossa condição para passar por esse momento de isolamento social, de pandemia, né? Um deles é a dopamina, e a dopamina é liberada. Todos eles, Alessandro, eu posso ajudar o meu corpo a produzir. Isso aqui é bacana. Entende? Então, assim, a dopamina eu posso estimular pequenas metas. Por exemplo, eu vou passar o dia hoje observando as coisas boas. Eu vou hoje me dedicar a uma leitura. E me dar desafios, pequenos desafios, seja eles intelectuais, práticos. E toda vez que eu comemorar, acabou mais um dia e eu dei conta, que eu comemorar isso, meu cérebro me dá uma descarga de dopamina. Aí vem o segundo, que é a ocitocina, que você falou. A ocitocina é o neurotransmissor da confiança. Ele é liberado muito facilmente com um abraço. A gente não pode ficar abraçando agora, que esse não é o momento, né? Mas, o que acontece? O cérebro não separa o real do imaginário. Quando eu estou aqui numa conversa com você, virtual, e eu simulo um abraço, eu demonstro um carinho por você, eu abraço meu cachorro, eu abraço alguém que está perto de mim dentro de casa, eu tenho essas descargas de ocitocina. Do mesmo jeito, eu posso me ajudar nisso, né? Então não precisa ser uma coisa, eu não preciso nesse momento fazer. E as demonstrações de carinho, mesmo virtuais, elas podem melhorar essa liberação da ocitocina. Outra é a serotonina. A serotonina ela é liberada quando eu estou em estado de bom humor. Então, é importante que a gente fique atento ao nosso humor. E outra coisa, nós somos seres sociais. Lembra que eu falei lá atrás? Nós somos biologicamente preparados para viver em grupo. O ser humano é o único que é 100% gregário. A gente que é veterinário sabe que se de repente uma égua paria e morrer, o potrinho, ela, às vezes se vira, levanta e não necessariamente morre. Um animal na selva, a mãe morre e ele se vira e sobrevive. Nós não. Nós, se um bebê nascer e não tiver outro ser humano, imediatamente muito interessante suporte, ele não tem nenhuma chance de sobreviver. Muito interessante. Então, é para mostrar para a gente... você vê, os animais, eles porque nós somos biologicamente 100% gregários. Imagina, cara, nós precisamos do outro. Essa leitura mental, e a gente passar por um período de pandemia que a gente mexeu numa coisa mais importante da humanidade, do homem, né? Entende por que o isolamento mexeu pessoas? Esse é o motivo central que explica por que o isolamento mexeu tanto com as pessoas. Né? Nós temos que mostram que nós passamos, a maior parte dos nossos
pensamentos é durante um verdade. dia é sobre outro, não sobre nós mesmos. Né? Aí você imagina, de repente, alguém chega assim, a partir de hoje você não pode mais estar com as pessoas que você quer estar. Não na intensidade, não do jeito que você quer. E você tem que ressignificar os canais. É um telefone, né? E aí vem outro problema, que é a gente começa a perceber o tempo que a gente perdeu. Não é? A chamada consciência. Só que outra dica é: viva o hoje, viva o agora. Dê conta do seguinte: agora, o que é que você pode fazer para ter um futuro melhor? Quando essa pandemia acabar, você não fazer mais a hashtag gratidão, né? Quando a gente fala de gratidão, gratidão é a capacidade que eu tenho de olhar para o que eu tenho, me apoderar disso e usar isso como força para conquistar as coisas que eu quero. A gente vive o tempo inteiro indo agradecer uma coisa que a gente ainda vai ter. Né? É louco isso, então agradece o que você já tem. Isso que vai te dar energia para chegar onde você quer chegar. O que eu estou entendendo aí, cara, o que eu estou entendendo é que a gente tem que pensar positivo, né? Se contar que esse convívio, na verdade, esse contato social, ele pode ser feito também. A gente tem que pensar positivo, usar as ferramentas que a gente tem hoje para se comunicar e evitar ideias negativas, mexer com esses hormônios todos, não é isso? E aí, às vezes, a pessoa fala assim: mas é bonitinho dizer, não, gente, é ciência positiva, o seu pensamento cria uma realidade, ele gera um padrão de emoções, tal, que este padrão vai fazer com que você ative todos esses neurotransmissores. E aí eu falo brincando às vezes, por exemplo, atividade física libera endorfina e libera você querendo ou não. A gente tem controle pela interpretação de emoção, mas a gente não controla a emoção. Eu não posso dizer, eu não raiva, você vai sentir o que você vai fazer com essa raiva, são outros 500. Então, a gente não domina e não controla a emoção. Eu controlo o sentimento, eu controlo o que eu vou sentir com essa emoção. Então, quando você reação, pensou, já era. O cérebro interpretou aquilo, ele vai gerar uma série de comportamentos a partir desse pensamento. Por isso que a chave está no pensamento. Por isso que eu preciso escolher, mesmo que eu pense rapidamente. É 20 de segundo para você gerar tudo isso. É muito rápido. Pensei, repensar. Às vezes eu venho e alguém me dá uma fechada, aí a sensação, meu Deus, se eu tivesse batido esse carro. E aí você vai tenso. A tendência seria eu seguir o caminho tensa. Sabe o que eu faço? Eu faço uma projeção futura rápida, me imaginando já chegando em casa, estacionando. Por quê? Porque se eu já estacionei, eu já passei por tudo, né? Então eu corto etapa, na prática, eu fecho o olho e me imagino assim. Fecho não, né? Mentalizo e fico assim, bom, já imaginava fazendo o quê? Estacionando, subindo no elevador. O que meu cérebro entendeu? Que eu já passei por aquela etapa toda de tensão. Ansiedade é uma preocupação futura. Então, só que o que acontece? Você tem medo de algo que ainda não aconteceu, mas o seu cérebro não está sabendo que é lá no futuro, você está sabendo que é agora. E aí ele está lhe dando cortisol, ele está lhe dando adrenalina, ele está lhe dando uma descarga de uma série de coisas que não vão resolver o seu problema e, muito pelo contrário, vão te tirar do estado de ter uma capacidade cognitiva, inclusive, de pensar assim, o que é que eu posso fazer de melhor? Então, a Gil Barreto... O que é bacana? O que é bacana a gente entender? Se eu tenho, a Gil Barreto aqui colocou, pensou já era, amei. Ela pode falar. Pensou já era, amei. Acho que... Pensou, minha amiga, pensou, criou aquela micro-realidade aqui dentro, o seu corpo entendeu, ele já tinha 20 de segundo, ele faz, responda isso. Entende? E ele vai responder. Se você pensou e sentiu, não é que você não tem que sentir medo, não é nada disso. As emoções, elas têm utilidade. Você já pensou se a gente não tivesse medo das coisas, a gente não tomaria cuidado com nada. É a dose disso. O medo, ele não pode paralisar. Às vezes eu brinco, tá com medo, vai com medo mesmo, né? O medo, ele não pode te paralisar, mesmo porque coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade que eu tenho de pegar um outro sentimento e fazer superar uma coisa que tá me travando, não tá deixando eu ir. Quantas coisas a gente faz com medo? A gente brinca, às vezes eu faço milhões de lives. Você acha que a gente começou a live aqui com frio na barriga? Não é? Aí, de repente, dá uma travada, a gente fala, meu Deus do céu, e agora? Né? O medo tá aí. Agora, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai parar a live? Vai chorar?
né? Com Vai se certeza, com lamentar? certeza. Não, Pensando você positivo. travando mesmo, e aí vai, daqui a pouco melhora, né? E aí, em alguns momentos eu já imagino aqui a gente encerrando, agradecendo, dando tudo certo, né? As pessoas se beneficiando com o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que esse é o grande propósito, é que as pessoas saiam daqui com alguma dica bacana para poder aplicar na sua vida, porque está todo mundo passando por esse momento. Entende? Então, assim, o que fazer com seus cães, o que fazer dentro de casa com seus amigos, como resgatar essas relações e superar todos esses desafios, né? Então, a gente já falou aí de dopamina que você pode te ajudar, a gente já falou, a Alexandra já falou da ocitocina, eu já falei da serotonina. Serotonina não é produzida só com chocolate, não, pelo amor de Deus, senão acaba a quarentena desse tamanho, né? Então, tem outras formas da gente produzir serotonina, né? É através da regulação do seu próprio humor, ou seja, se esforce para olhar uma situação e enxergar um lado interessante, engraçado dessa situação, né? Mantenha os seus níveis de humor no que você pode. Né? Ó, vocês ouviram, home office, interferência do latido, sabe o que é isso? É ela aqui do lado latindo pedindo colo. Você acredita num negócio desse? Ela tá aqui latindo pedindo colo e eu tô fingindo que não tô vendo nesse momento, né? Endorfina com atividade física. Uma coisa que é bacana as pessoas saberem. Nossos neurônios não existem porque nós não nos movimentamos. Na verdade, é a relação ao contrário. As pessoas acham assim: eu movimento, logo eu tenho neurônio. Não, o primeiro ser vivo que desenvolveu o neurônio, ele só se desenvolveu porque ele se movimentou. Era um bicho aquático que ficava grudado numa pedra. Quando ele conseguiu se movimentar de um lugar para o outro, surgiu o primeiro neurônio. E quando ele voltou para a pedra, que se estabilizou e ficou parado, o neurônio se autodestruiu. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais conexão neural você faz, mais o seu cérebro entende que precisa te dar estímulos e mais energia ele vai lhe produzir, ou seja, mais suas funções cognitivas vão estar bacana. Então, menos você se movimenta, mais autodestruição de neurônio você tem. Né? Entra no processo oxidativo. A atividade física, para quem gosta ou para quem não gosta, eu vou logo dar a deixa, é sobrevivência. E eu vou lhe dizer, eu era a pessoa mais sedentária que você podia conhecer, eu era resistente a isso. No dia que eu comecei a estudar neurociência, que eu entendi que não adiantava eu ler milhões de livros, né? E o meu corpo, e não ter um corpo para abrigar esse cérebro, né? Eu entendi que precisava me movimentar para manter o meu corpo e o meu cérebro de movimento. E aí, obviamente, vai para o caminho do meio. Se você não gosta, se desafia com pequenas metas. E você vai fazer o quê? 15 minutos por dia. Se é uma coisa que eu estou tomando cuidado nessa quarentena, nesse isolamento, é manter minhas rotinas, né? Então, eu acordo no mesmo horário, eu faço meditação de manhã, eu faço as minhas orações, eu fico igual uma louca aqui com um monte de canal do YouTube dançando dentro de casa, porque a academia está fechada, eu não posso ir, né? Obviamente que nós somos da época do axé das antigas, então às vezes eu boto lá meus axé das antigas para dançar. Obviamente, graças a Deus, ninguém está vendo isso, né? Mas eu faço lá meus 30 minutos de dança, eu faço meus 30 minutos de algo que movimente o meu corpo e eu fico outra pessoa. Entendi. Né? E eu preciso disso, a gente precisa disso. Né? Outra coisa bacana para passar esse isolamento e superar, sono. Né? O sono ele é mediado pela melatonina. A melatonina ela é mais produzida com exposição ao sol. E é um outro problema que as pessoas vão enfrentar porque estão mais dentro de casa. Né? E algumas pessoas têm o privilégio de morar numa casa e de manhã cedo tomar um sol. Tem outras que moram em apartamento e não têm essas mesmas condições. Então, assim, você pode fazer um pequeno esforço, se acordar mais cedo, tentar tomar esse sol de qualquer jeito, porque ela vai normalizar o seu sono. E o sono, ele promove a restauração celular nesse momento de isolamento, né? Onde você já tem o estresse destruindo suas células, baixa imunidade. Então, o sono ele vai ser responsável por você restaurar as suas células, né, de uma forma. E outra coisa que é importante, ele só começa a liberar esses neurotransmissores e a fazer isso, que na verdade a melatonina, todos eles começam a ser produzidos a partir da 5ª hora de sono. E aí isso que você está então, a gente falando, precisa cara, cuidar para me dormir faz pelo menos de pensar 5 a também 6 que eu horas, 6, ouço 7 horas e de a gente sono. vê muito na internet pessoas
indo em busca de outras soluções para o sono, com o uso de ansiolíticos e tal. E acho que isso não é o caminho ideal, né? O ideal é, se puder fazer atividade física. Isso vai resolver um sintoma, entende? Mas ele Exato. não vai resolver a causa. O que a gente está falando aqui é de você aproveitar o seu próprio corpo, as suas próprias funções biológicas para te Exatamente. ajudar. Quando você. Atividade Atividade física mental, também ajuda nesse ler um processo, livro. né? O que você acha, Cássia, O também? bom Hoje humor, a gente hoje é bombardeado por informação, estimular seu 24 intelectual, horas de exatamente. informação. E claro que a informação é muito importante, mas o que você acha de um filtro? As pessoas devem filtrar as informações ou ter um horário específico durante o dia para, esse horário aqui eu vou pegar, ou não. O que a gente deve fazer? Com certeza, com certeza. Deixa eu falar uma coisa que é importante para você. Eu sempre vou tentar dar para vocês um embasamento científico, para não parecer opinião, né? Gente, veja só, reportagem uma vez por dia. Cássia acha isso. Não é Cássia que acha isso. Né? Nós seres humanos, nosso cérebro, ele tem duas funções básicas. Sobrevivência, garantir a sua sobrevivência e garantir e facilitar o seu pertencimento. Por isso que a gente sofre com relação com o isolamento. Quando eu falo de sobrevivência, ele não gasta energia com nada que é extra. Então, ele vai gastar energia com tudo que você precisa para sobreviver. E uma dessas coisas que a gente às vezes se ilude é que o ser humano tem 11 bilhões de bits por segundo de informação, mas ele só consegue captar 40, né? 40 milhões, né? 40 por segundo. E aí, o que acontece? Nós temos na psicologia, já tem vários trabalhos que provam isso, que nós temos uma coisa chamada viés da negatividade, que é uma tendência natural que o ser humano tem É verdade, de prestar mais atenção às coisas ruins, tá? Eu reverto este viés, eu reverto esse viés com treinamento, com autocuidado, atenção, vigilância. Mas eu estou dizendo a você que o seu cérebro não foi preparado para ficar vigilante. Ele foi para viver e seguir na sobrevivência. Então, como nós já temos o viés da negatividade e nós só recebemos e fixamos, trazemos para a consciência 40 bits, cuidado com as informações que vocês estão se permitindo ter acesso. Porque se você fica o tempo inteiro assistindo milhões de informações negativas sobre o Covid, o tempo inteiro recebendo bombardeio e dá azar desses 40 bits por segundo serem prioritariamente ocupados com essas informações, você não vai ter espaço para outras coisas. Vai ter que esvaziar para se, né, se preencher de outras coisas. Então, eu sempre dou essa dica, eu sempre falo, gente, escolhe um horário por dia. E também não estou dizendo para ninguém ficar alienado. Porque eu defendo o otimismo realista. O que é o otimismo realista? Eu escolhi um horário por dia para ter acesso a essas informações e de fontes que não tem a menor chance de ser fake news nem sensacionalista. Entende? Porque o que eu quero saber? Eu quero saber se tem gente se curando, eu quero saber se tem gente adoecendo, eu quero saber se eu posso... Se tem decreto, que vai ter um decreto, eu vou matar o governador, não pode, bem. Eu vou ficar aborrecida pelo decreto, você não pode mudar o decreto. Você tem que olhar para aquela... eu acho que a sacada de você ter inteligência de saúde mental é o seguinte, gaste sua energia com o que você pode mudar. Entende? Não gaste sua energia com o que não está ao alcance. Eu vou brigar, eu vou reclamar, eu vou passar a noite reclamando porque deu publicar um decreto que ninguém sai de casa. Mas acabou a sua energia. Você não vai mudar o decreto. Se você sair, você vai ser punido. Né? Aí eu tenho... Como é que eu direciono minha energia? O que é que eu posso fazer, já que eu tenho que estar em casa? Que outras coisas eu posso fazer para mudar meu estado de humor? Eu posso assistir... eu falo assim, divirta-se. Eu vou assistir Netflix. Não adianta você ficar na frente da televisão, o filme acabar e você não lembrar o que foi o filme. Estado de presença. Se você vai brincar com o seu cachorro, preste atenção à brincadeira que você está fazendo com o seu cachorro. Se você vai assistir um filme, preste atenção ao filme. Diga assim, eu estou aqui agora prestando atenção a isso. Agora escolha realmente fazer coisas que você vão mudar o seu estado para um estado positivo e que você realmente pode interferir. Porque eu tô vendo gente brigar com a televisão, sabe? Reclamar, xingar o presidente, xingar o governador. Aí, produz... Neste momento, eu queria lhe avisar que você está produzindo cortisol. Neste momento, eu queria lhe avisar que você está liberando uma descarga absurda de adrenalina na sua corrente sanguínea e que nenhum deles faz nada de ilegal no seu corpo.
está destruindo suas células, está baixando sua imunidade. Uma das coisas mais perigosas nesse momento de estresse dentro do isolamento é a queda da imunidade. E é o que mais a gente precisa para lidar com o Muito vírus. legal. É a imunidade lá nas alturas. Né? E se a gente não consegue fazer isso, se a gente não consegue se dar conta disso, né? Oração para quem tem o hábito, meditação. Ó, eu sei que está na moda e todo mundo fala de meditação. Né? Meditar não é ficar não pensando em nada, não. Pelo amor de Deus, desconstrói esse estereótipo de meditação. Meditação é a capacidade que você tem de tomar consciência, de estar presente. É um momento que você aprende a se dar conta do estado de presença, entrar em estado de presença. Eu posso, inclusive, meditar ouvindo, fazendo uma meditação guiada ou as orientações de alguém. Agora faça isso, agora pense nisso, agora, sabe? Que já que se eu não tenho ainda hábito de me manter, né? Por vários, eu medito por eu medito há um certo tempo e às vezes eu tô lá no meio da meditação, vem um pensamento. Eu agradeço, respeito, digo, agora vai. Fica aí não, que eu não te quero aqui, né? E aí eu preciso entender o seguinte, que os pensamentos virão, eles entrarão, é impossível nós ficarmos sem pensar em algo, né? E a meditação traz como ferramenta base a respiração. Por quê? Porque a gente respira no piloto automático, pelo menos, né? É para ser, né? Então, eu não preciso ficar prestando atenção se eu estou respirando ou não. Na meditação, não. Você vai prestar atenção ao seu fluxo respiratório. E aí, a partir do momento que você começa a contar e a prestar atenção na sua respiração, você não consegue pensar em nada. Você só consegue pensar nisso. Entende? Você mantém o foco. Tem vários estudos que mostram que a gente consegue aumentar foco, aumentar a concentração. A relação no processo de meditação, ela desbloqueia o córtex pré-frontal, que é os 5% do nosso cérebro que ajuda a gente a tomar boas decisões. Todo o resto é emocional, é límbico e reptiliano. 95. 5 é o cérebro que toma decisões mais acertadas. E ele, quando eu estou estressada, quando eu estou nervosa, quando eu tenho uma descarga de estresse, ele automaticamente bloqueia. Você tá falando. Você já pensou você pensando direitinho e tocando terror por aí? Primeira coisa. E analisando, quando eu estou nervoso, a decisão que eu tomo, e de repente, realmente, você às vezes respira e fundo. E quando alguém fala assim, ó, respira fundo, não é para te aborrecer, não. É porque quando você presta atenção nesse movimento de respiração e conta essa respiração, depois eu vou ensinar uma respiração que eu faço que é muito bacana aqui, né? Que é uma respiração simples, chama respiração quadrada, né? E você não consegue mais pensar em nada. E aí, quando você passa de 3 a 5 minutos respirando neste formato, aí o seu córtex é desbloqueado, né? A gente chama isso de sequestro límbico. A amígdala promove esse bloqueio para te proteger, até para que você não sair fazendo maluquice por aí nervoso, né? Então, ele desbloqueia. Quando você faz esses 3 a 4, 5 minutos de respiração, você desbloqueia seu córtex. E aí sim, você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Possibilidades, você fala, ainda bem que eu não... Aquela velha frase, ainda bem que eu não falei isso, ainda bem que eu não fiz isso, sabe? A respiração quadrada é muito bacana. Você vai respirar em 4 tempos. Você vai contar até 3 inspirar, né? Contando até 3. Vai segurar contando até 3. Vai expirar contando até 3 e vai segurar o pulmão vazio de novo contando até 3. Então, você vai ter 4 tempos, né? Onde você vai inspirar, prender, expirar, prender, né? Faz isso por uns 3 minutos, 4 minutos, marca. Você vai ver que tudo muda. Muda no seu corpo, muda na sua forma de pensar, muda no seu padrão de relaxamento. A Cássia, eu não consigo. Tu aprende por repetição e experiência. Faz uma vez, faz 2, faz 3, até você perceber. Presta atenção, né? Porque às vezes a gente fala assim, vou fazer, sei que não vai dar certo, não vai mesmo, não. Seu cérebro não vai te dar o resultado que você quiser. Né? Se você disser, vou fazer, mas não vai dar certo, não vai dar. Se você disser, eu vou fazer porque quero que dê certo, vai dar. Tá? Tem um estudo que saiu agora que mostra assim, nós não somos capazes de pensar em nada que nós não já temos no nosso inconsciente. Né? Isso é neurociência. Significa que se eu pensar que algo de ruim vai acontecer e eu tenho algum registro ruim desse, vai acontecer. Porque você mesmo
você Isso já é mesmo vai científico, começar a isso se já é comportar científico, de cara. forma a confirmar Nossa, isso. isso aí. Porque, né? Tem co... Isso já é. Não tem coisa melhor do que a gente dizer, eu não disse, né? É verdade. Seja lá a coisa boa ou ruim, a gente fala, eu não disse, tá vendo aí? Escolhe pensar num cenário. Tem como você Travou um pouquinho. acolher isso. Ô, não, Né? bacana, Para que você se adorei ajude a essa construir colocação aí agora. isso. Eu já tenho essa. Pô, é preocupante, viu, essas informações, porque a gente no dia a dia, difícil a gente focar, né, é muito legal e um aprendizado. A gente precisa realmente mudar, né? Mudar o jeito de pensar e de encarar a vida, né? Apesar de todas as adversidades. Agora a E escolha, são né, cara? escolhas. Assim, eu fico São pensando, escolhas outro dia eu estava difíceis, mas falando, são essas escolhas. escolhas, né, elas nunca unifatorial, não sei se existe essa palavra. As escolhas são multifatoriais, então ela não tem, você fez uma escolha, pô, mas ninguém faz uma escolha. Você tem que pensar no lado social, tem que pensar no lado do outro. Então, as escolhas elas são um pouco, como posso dizer, ela não é só sua, né? Você acha que é só sua, você tem que não tem outras coisas do lado que você também avalia. A decisão é sua, mas você analisa mil coisas do lado, né? Entendeu? É, Como nós somos seres sociais, né? E o cérebro, ele quando ele vai tomar uma decisão, ele não pensa no processo, ele pensa na consequência da decisão. E aí o que acontece? Como nós somos seres sociais, obviamente, assim, a palavra pensar vem de pesare, que quer dizer colocar na Pô, é balança, escolher. E verdade. aí já explica por que é tão difícil escolher, porque eu tenho que pensar sobre. E quando eu tenho que pensar sobre, toda vez que eu escolho uma Verdade. coisa, eu estou abrindo mão de outra. Né? Eu tenho lá 10 coisas. Eu posso coisas boas. A sensação de perda não vai deixar de existir. Porque, você sabe assim, eu tinha 10 coisas, eu escolhi a melhor de todas, mas eu estou perdendo 9. E como a gente tem um viés de negatividade, o cérebro vai tender a prestar atenção nas 9 que estão perdendo. Ao invés Legal. de validar a única e melhor que você escolheu. Então, é uma luta diária, assim. E aí é o que eu tenho que tomar consciência e dizer, não, agora eu não quero me preocupar ou prestar atenção nas 9 que eu estou perdendo. Eu Nossa, preciso prestar atenção nessa uma que eu escolhi, que é a melhor de todas. A escolha está aí. A escolha está neste pequeno processo, onde você se dá conta de uma coisa, não tem demérito nenhum. verdade. Às vezes a gente vai se vergonhar, inclusive, de coisas que a gente pensou, né? Não tem demérito nenhum se vergonhar disso, mas você vai dizer assim, não, eu escolho validar isso aqui. Eu escolho... Né? Eu tenho aqui... tem uma neurocientista que ela sempre fala assim, ó, você se perdeu na floresta com a mochila nas costas e percebeu que a mochila não tem muita coisa, né? Aí você tem lá 2 trilhas. E aí, uma trilha, aí você pensa assim, você fala, vou ou não vou? Aí você tem na verdade, você tem 2 escolhas. Aí você fala, bom, eu posso achar que essa trilha vai me levar para um lugar ruim e eu vou morrer. E aí eu escolho não pegar a trilha, ficar sentadinha no meu canto esperando socorro. Ou eu acredito que aquela trilha vai me levar para um lugar que é a saída dessa floresta e eu vou me salvar. E qual é a sacada bacana? Se você acreditar na trilha de que vai te levar para um lugar Não vai, fica perigoso parado. e você vai Não, morrer, não vai. Você, não, que decisão você vai tomar? você, você vai. E o que é que vai acontecer com Do mesmo você? jeito. E o que é que vai acontecer com você se você ficar ali? Você vai morrer. Ou seja, escolher ir pela trilha que você O quão acha que você importante vai é você morrer, pegar a vai trilha acontecer e ir mesmo. para a Você vai trilha morrer. pensando, essa eu não vou morrer. Porque você vai entende? Aquele pensamento,
aquele pensamento que te conduziu para o lugar que você achou que ia morrer, fez você adotar um comportamento que fez você morrer, que é ficar parado naquele lugar. E aquele pensamento que fez você achar que a trilha vai te levar para um lugar que vai te salvar, vai te salvar. Porque a chance de você morrer se você não ficar ali, de você sobreviver se você não ficar ali, é muito maior. Entende? O Walt Disney, ele fala que você erra 100% dos chutes que você não tenta. E eu levo isso para minha vida. Eu erro 100% dos chutes que eu não tentar. Então, ou seja, vamos chutar esse negócio, vamos tentar, vamos desafiar, vamos aprender, vamos ler um livro, vamos tentar. Aí eu tô vendo gente dizer assim, gente, eu nunca me descobri com dinheiro agora legal. na pandemia. Masterchef. Massa! Olha só. Quantos aprendizados. Ontem uma amiga minha disse assim, eu não vou ver esse ano, não. Esse ano eu não tô usando 2020, né? Eu falei, eu tô usando sim. Porque só o que eu tô aprendendo de coisa, principalmente nesse mundo digital, meu Deus do céu, né? Eu acho que eu em vias normais, 1 ano para aprender, a gente aprendeu em 60 dias. Ou menos. Ou menos. Será que a gente realmente não tá usando? Será que a gente não tá aprendendo coisas novas? Aí, ó, Van botou que tá se descobrindo cozinheira. A Van é uma amiga querida. Pois quantas coisas a gente vai descobrir na gente. Em cima da Pet você não precisa descobrir as mesmas coisas que as outras pessoas estão descobrindo. Ele falando aí que o novo normal, né, será necessário. Vi, Adriano, Adriano. Obrigado, Adriano. Pois é. Eu vejo muita gente dizendo assim, quando voltar ao normal, vai voltar, não, bem. Não tem mais como era antes, né? E assim, eu fiz um treinamento para veterinários, para lojistas semana passada, eu disse, gente, presta atenção. Se você descobriu agora que você pode ampliar o seu negócio, ou fazendo delivery, ou fazendo qualquer coisa que você antes não fazia, bote na sua cabeça o seguinte, que quando tudo isso passar, você vai poder fazer o que você fazia antes e mais isso. Ou seja, você tem chance de ampliar o seu negócio. Agora, você ficar esperando que tudo volte a te dar a condição de você fazer o que você fazia antes, esqueça. Porque esse momento de você voltar exatamente a fazer o que fazia antes, do jeito que você fazia antes, não vai existir. Sabe? Não vai. E para as pessoas vale a mesma coisa. O que você está fazendo com você para enfrentar esse isolamento? Né? Você está estudando, você está lendo? Cuidado com os excessos. Estou vendo gente querendo aprender em 60 dias o que não aprendeu em 5 anos. Né? Direciona a sua energia para o que você vai utilizar depois da pós-pandemia. Cássio, eu sou da área de marketing, então eu estou dedicando tudo para estudar bastante coisa disso. Eu sou da área veterinária, eu vou implementar no meu negócio isso, então eu vou estudar sobre isso. Para de querer ficar abraçando o mundo nesse momento, que você vai entrar em exaustão, você é gente. Né? O seu cérebro não vai dar conta disso, e quando você entrar em exaustão, você não vai ter força. Assim, esta é a hora de você realmente se preparar para... eu tô vendo gente que diz assim, quando passar tudo isso, eu vou começar a estudar sobre, vou me preparar. Não, gente, você está esquecendo de se preparar agora. Inclusive, porque nós vamos precisar de saúde física e mental para lidarmos com todas essas emoções. Um estudo recente na China agora mostrou que mesmo depois do isolamento ter acabado, as pessoas ainda estão sob efeitos emocionais do isolamento. Processos depressivos, estresse, uma série de coisas. Não vai assim, eu não vou desligar, vou voltar às atividades e os efeitos vão passar, não. Eu vou precisar de me relacionar melhor com as pessoas, eu vou precisar reforçar os meus laços, eu vou precisar ler mais, eu vou precisar me divertir, eu vou precisar fazer atividade física. Eu vou precisar me ajudar para eu ter condição física, né? O meu corpo ter condição de reagir a tudo que vai precisar reagir. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que não é uma realidade para todos, tá? Mas tem ajuda, você não é obrigado a fazer tudo sozinho, não. Se ajuda, busca os seus amigos. Tantos canais bacanas que tem conteúdos, né? Eu conheci, que podem te ajudar a fazer uma respiração, agora, a fazer uma meditação, pandemia, a fazer uma atividade física de 15 minutos, ou seja... Eu fiz amizade com tantos profissionais super interessantes no Brasil afora, muito legal, pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que ia conhecer, e de repente uma live que eu achava interessante, ia assistir, e depois entrava...
entrava em contato com nutricionistas, com É muito psicólogos. bacana isso. Então, quer dizer, a gente tem que procurar. Aquilo que E a você falou pergunta durante é, a live. isso A gente teria tem que olhar acontecido se não pelo fosse a lado pandemia? bom. Eu gosto muito do Dr. Aulos Carcioff. Ele é um veterinário nutricionista e eu me afeiçoei por ele e nem sabia, conheci ele, achei ele um cara interessante. Meu espírito bateu com ele. Outro dia eu descobri que ele tem uma visão espírita muito legal. E eu assistindo a palestra dele espírita essa semana, ele mostra lá que o que a gente tem que pensar é o seguinte: nós humanos, a gente sempre, aconteça o que acontecer, a gente vai estar sempre para cima e para frente. Aconteça o que acontecer, a gente vai estar sempre para cima e para frente. Então, o que que a gente tem? Então, o que que a gente? Então, é isso que eu tenho. Esses dias alguém me ligou, um Exatamente. fornecedor de São Paulo, e ele estava meio preocupado. Eu aí na hora estava inspirado, eu falei para ele, cara, preste atenção, não se preocupe, a gente tem que pensar o seguinte: aconteça o que acontecer, nós vamos estar, nós aqui, nosso espírito, a gente veio lá do mineral, de tudo, a gente é um espírito que a gente vai estar sempre para cima e para frente. Então, vamos ter fé, vamos ter coragem, vamos ter a vontade, né? Como você falou, vontade é uma coisa muito interessante, viu, Cássio? Ainda mais não, eu tenho lido alguma coisa sobre vontade na visão espírita, é assim, fantástico. E O livre-arbítrio está aí para mostrar que nós acho que precisamos a live querer hoje, e assim, o nosso papo nos foi. esforçarmos Eu para, aqui né? agora, vou ser sincero, adorei, aprendi muita coisa. Fiquei até chocado, porque na verdade eu me acho muito hiperativo e isso me traz queima de Não. células, etc. Eu preciso ser um pouco mais controlado e gostei muito de ouvir isso. Está faltando 2 ou 3 minutos para terminar, cara. Eu quero agradecer a todos que a gente também hoje existe uma baita de uma concorrência nesse horário, né, para a live. Agradecer a todos, são várias coisas, vários temas É verdade. É um rodando, né? horário desafiador. Mas, assim, eu quero agradecer muito a você pelo seu tempo e para mim foi bastante enriquecedor. Isso é que importa, como você falou. A gente está aqui para tentar trazer. Eu quero agradecer as pessoas, agradecer a você, que daqui a pouco quebra, corta tudo, né? E, e em breve iremos trocar Eu mais que ideia com você agradeço. aqui em Sergipe, aqui em Aracaju. Eu que Você também tem uma agradeço aí o avó, né? convite.